Beleza, beleza. Você, meu caro estudante de filosofia, um forte abraço do professor Natanael para você. Olha só, o tema de hoje, um tema muito importante que nós vamos estudar, um tema curioso, um tema que eu particularmente me interesso quando você envereda pelo campo, principalmente da filosofia política, eu gosto muito. Nós vamos trabalhar pensadores do porte de Rousseau, Locke e Hobbes, no que diz respeito às concepções políticas desses camaradas. Jean-Jacques Rousseau, francês, John Locke e Thomas Hobbes, ingleses, viveram no século XVII e também no século XVIII e conceberam teorias, escreveram livros e tratados cujas ideias ainda hoje influenciam o mundo e a história do pensamento. Tá legal? Então nós vamos enveredar por esse caminho nessa aula que eu pretendo que seja bastante didática para você compreender as ideias centrais desses pensadores. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, exatamente para que todos possam corretamente visualizar o slide que eu preparei para a gente dialogar sobre esse assunto, tá legal? Então me acompanha aí, que eu acho que vai ser bem legal e eu tenho certeza que você vai entender, e não apenas entender, mas também ficar curioso para se aprofundar um pouco mais, mergulhar um pouco mais fundo e buscar fontes que possam te dar ainda mais conhecimento a respeito desses autores, tá? Vamos lá? Olha só, a começar pelo Hobbes, que acho que é o mais antigo deles aí, na linha cronológica, né? Digamos assim. Thomas Hobbes, eu vou citar aqui o principal livro dele, as principais teorias, as principais ideias. Depois a gente faz uma ponte com o mundo atual, depois a gente faz um elo aí de ligação de um com o outro, do Hobbes com o Locke, do Locke com o Rousseau, para a gente estabelecer exatamente esse nexo que é importantíssimo quando estudamos as ciências humanas. Bom, o que eu trago aqui? A principal obra do Hobbes, sem dúvida, é o Leviatã, um livro intitulado O Leviatã, em que ele escreve ali em 1651. Nessa época, a Inglaterra tinha passado por uma guerra civil seríssima, né? Guerra civil, lembrando, para quem não sabe, é uma guerra de um povo contra ele mesmo. Estava em ascensão ali a chamada República de Cromwell, né, de um governante que se tornou ditador, infelizmente, né, o Oliver Cromwell, e a única experiência republicana na história da Inglaterra. Bem interessante. Então, é dentro desse contexto aí, desse caos, dessa certa instabilidade política na Inglaterra, que o Thomas Hobbes edita, né, e lança o seu clássico O Leviatã. Primeira obra contratualista. Vamos falar um pouquinho sobre o contratualismo. Olha só, gente. O contratualismo é uma corrente, e isso vai perpassar aí na obra, não só do Hobbes, mas vai se encaixar com Locke, com Rousseau também. Vou explicar para vocês. Contratualismo é uma corrente segundo a qual há uma espécie de contrato implícito entre o governante e os governados, para ficar numa explicação assim bem fácil de ser entendida. Esse governante, ele tem que atuar, ele tem que governar, ele tem que agir em prol dos governados, não em prol de si mesmo ou de um grupo, não é? Uma vez rompido esse contrato, ou seja, uma vez o governante estabelecendo uma governança para si mesmo, ou apenas para os seus, apenas para um grupo em específico, e não para o todo, e não para o coletivo, rompe-se esse contrato e, consequentemente, esses governados teriam que escolher, eleger, ou teria que haver uma reposição, né? Teria que haver uma troca aí do governante em função da quebra desse contrato. Repito, algo implícito, não é? Então, para ficar numa explicação, assim como disse, bem simples, e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Então, essa seria a essência, o coração do contratualismo. No Leviatã, gente,
É importante ainda salientar, antes de fazer algumas leituras pontuais, o Leviatã seria uma espécie de um monstro, não é? Seria um estado representado por um monstro, onde você salienta a ideia de que o estado é uma espécie de um mal necessário. Embora seja um monstro, é preciso que ele exista, né, digamos assim. Porque para Hobbes, o homem era mau. O homem tinha um instinto predador, um instinto de conquista, e somente um Estado forte, intervencionista, um Estado que impusesse limites ao homem, seria capaz de controlar esse ímpeto conquistador do próprio homem. Isso vai ficar mais claro também, de vocês entenderem, ao longo da nossa exposição. Vamos fazer algumas leituras pontuais dos tópicos que eu trouxe aqui para ilustrar, né, e para enriquecer essa conversa. Então fala assim, ó, eu acabei de dizer isso minutos atrás. O cenário político era de desordem. O parlamento inglês estava disputando com o rei Carlos I. O rei Carlos I acabou sendo decapitado, era uma guerra civil. Foi proclamada a República de Cromwell, do Oliver Cromwell, conforme falei minutos atrás. Grande teórico da soberania do Estado. Ele era um monarquista, tá? Muito embora naquele momento, em 1651, que o livro foi editado, a Inglaterra estava vivenciando um período republicano. Aliás, o único período republicano da história inglesa. Né? Natureza do homem. O homem é o lobo do homem. O que ele quis dizer com isso? O homem destrói o homem. Lobo no sentido de predador. O homem é mau. O homem, se deixar, ele passa por cima. Ele engole o outro. Não é? Ele não está preocupado com o seu semelhante. Ele devora, ele... Não é? Com o objetivo de obter sucesso, obter vantagem para si mesmo, ele atropela o outro. É isso que o Hobbes está querendo dizer ao falar que o homem é o lobo do homem. Então, o que seria necessário para conter o homem? O Estado, não é? O Leviatã é onde entra a ideia do livro dele. Um Estado forte, um monarca intervencionista, um monarca cuja mão pesada intimide esse homem a não fazer besteira, né? A não ultrapassar os limites, a obedecer e se manter dentro de uma ordem considerada normal e estável. Agora vamos aos pontos. Natureza humana, paixões. E tudo que envolve paixão, né, é passional, portanto, desprovido de raciocínio ou de lógica, né? Ou de pensamento crítico, movido pela paixão. Então, é um ato passional, você não pensa, você não raciocina, você não compara, não mede, não avalia. Simplesmente você é impulsionado por aquela paixão a agir assim ou assado. Apetite ou objeto do desejo. Bom. Aversão. Mal. Todos os homens se igualam em suas paixões, isto é, no esforço de satisfazer o desejo e de afastar o indesejável. Nesse sentido, o homem era realmente um animal, né, com um instinto animalesco. E o que dotaria o homem de razão e de limites era exatamente o Estado, na figura de um monarca absolutista. É isso, né? É o coração da essência realmente do pensamento hobbesiano, tá? Bom, segundo esses pensadores contratualistas, os homens, nós, né, a sociedade, viviam em tempos outros um estado de natureza. O que seria o estado de natureza? Olha só que interessante. Você pode pensar, o estado de natureza era quando todos viviam em comunhão com a natureza, né, com a floresta, com os rios, com os animais, e todos viviam de forma harmônica. Não tem nada a ver com isso, viu? Ao contrário, o estado de natureza seria uma espécie de guerra de todos contra todos, quando os homens eram movidos e agiam, atuavam de acordo com os seus instintos e suas paixões. Isso, obviamente, fazia com que todos ultrapassassem limites. E o outro não fosse visto como um igual, né? Mas alguém que você precisava superar, ultrapassar, derrotar e assim por diante, gerando o caos. Mais ou menos isso, tá? Para ficar em explicações assim bem simples de serem compreendidas. Olha só. Os homens são livres. Aí tem isso também, né? Você não seguiria regra nenhuma, a não ser a sua própria.
tá? Então, se eu tenho ali algo que é do outro e eu quero, então eu vou lá e eu sou mais forte, né? Eu tenho condição de tomar, eu vou lá e pego. Se para pegar é necessário matá-lo, então eu vou lá e mato, né? Então, os homens são livres, os homens são iguais como inimigos. O estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos, já falei sobre isso. A guerra de todos contra todos é fruto do desejo de segurança e autopreservação de cada um, e também fonte de insegurança generalizada e medo da morte. Então, se por um lado você se diz livre, faz o que quer, não é limitado por lei ou governo algum, por outro lado, o outro também é. E o outro pode, inclusive, te matar em função disso, né? Em função das paixões dele, das inclinações, do instinto dele, do desejo de autopreservação dele e assim por diante. Então, se você pode fazer, o outro também pode. Então, é um estado de permanente, inclusive permanente insegurança, né? E medo constante, ok? Leis da natureza. Ó. Todo homem deve esforçar-se pela paz. No estado de natureza, a paz só é buscada se for mais vantajosa que a guerra. Os homens devem, para selar a paz, renunciar a seu direito a todas as coisas, desistindo cada um de ser obstáculo à autopreservação do outro. Essa renúncia mútua é o contrato, é a promessa do seu cumprimento, chamado pacto. Aí é onde entra o Leviatã, o Estado. Então, os homens, a partir de um certo momento, renunciam a essa liberdade. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, inclusive de tomar o que é do outro, matar o outro, se for o caso, e satisfazer minhas paixões, desejos e inclinações. Eu não sou limitado por poder algum, por lei nenhuma, por governo nenhum. Eu renuncio a essa liberdade em troca de paz. Eu vou me submeter à lei, eu vou me submeter a um governo, eu vou me submeter a um poder constituído que está acima das minhas paixões, dos meus desejos, dos meus instintos e das minhas inclinações. O que é que eu vou ganhar renunciando a tudo isso? Paz, porque o outro também estará sujeito a essa mesma ordem. Né? Então ele não vai infringir. E quem infringir? Acontece o quê? E quem desobedecer? O que ocorre? Aí vem as sanções previstas na lei, no Estado, a prisão e assim por diante, né? A detenção, a privação de liberdade, né? E por aí vai. Então, uh, surge o Estado exatamente com essa necessidade de conter os abusos que o estado de natureza causava, gerando exatamente esse contrato social, onde eu, enquanto indivíduo, eu renuncio a essas liberdades que eu citei, de fazer o que eu bem quiser, etc. E tal, me submeto ao governo, me submeto à lei, aceito e acato a superioridade, nesse caso, me manter dentro de limites estabelecidos, né, pelo Estado, etc., e ganho com isso paz, segurança. Eu não vou ter mais o temor, né? Ou pelo menos não devo ter esse temor de morrer em função das inclinações, das paixões, dos desejos, das ambições do outro, já que o outro também estará sujeito à mesma lei que eu, também fez a mesma renúncia que eu. Eu acho que você está me entendendo, então esse seria o contratualismo. Tanto é que a partir do momento em que o indivíduo também quebra esse contrato, não se submetendo à lei, não obedecendo, infringindo essa lei, etc., o contrato está rompido e ele sofre as sanções previstas, que é exatamente a privação de liberdade, por exemplo. Acho que está bem claro, né? Por último, aqui nessa lâmina, as demais leis de natureza deduzem-se dessas outras duas. A obrigação de todos em cumprir o pacto, inclusive governante, governados, e a legitimidade para castigar quem não cumprir. Eu acabei de dizer, acabei de falar sobre isso, como, por exemplo, a questão da privação da liberdade. O que trazemos mais aqui sobre esse contexto do livro O Leviatã, do Thomas Hobbes? O Estado é o monstro em favor da paz, como eu disse, né? É uma espécie de mal necessário, ok? Já inclusive adiantei isso para vocês, ó. Paz apenas pelo medo da morte é instável. Poder precisa ser mais forte que a vontade dos homens para obrigá-lo à paz. Um Estado forte e intervencionista, do qual o homem tema e, consequentemente, recue das suas inclinações e paixões. O pacto, ó, cada homem diz a cada homem:
cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem que é o rei, ou a esta assembleia, que seja um parlamento, por exemplo, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as tuas decisões. É como, por exemplo, na democracia representativa que nós vivenciamos aqui no Brasil. Nós não fazemos as leis, mas nós escolhemos, são nossos representantes no parlamento que vão atuar em nosso nome, já que nós não só o elegemos, como pagamos, através de nossos impostos, o salário deles. Né? Congressistas, ok? Parlamentares, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais, ok? A renúncia total a favor do homem artificial, que concentra todos os poderes de cada homem. É uma só força, uma só vontade, um só poder. O corpo político, o Estado, certo? Que é o poder constituído em nome também dos cidadãos. E os diferentes órgãos que compõem esse Estado, seja na esfera executiva, na esfera legislativa ou também na esfera judiciária, ok? Nessa passagem, o homem perde a liberdade natural. Essa liberdade natural já gerava o caos, a gente já falou sobre isso, né? Gerava a guerra, a tal guerra de todos contra todos, e ganha a superação do medo, porque o outro não vai fazer mal a você, já que ele também está submetido ao mesmo tratado, aí, digamos assim. O Estado está acima dos indivíduos, mas é criação destes e sua representação. Citei o caso, comparando com hoje, com a democracia representativa, não é? Nós não estamos diretamente no Congresso, mas nós elegemos quem vai estar no Congresso. Nós não estamos diretamente na prefeitura, mas nós escolhemos quem estará na prefeitura em nosso nome, né? Representando a gente, exatamente através do meu voto. O Estado detém poder ilimitado e o monopólio da força. O que seria esse monopólio da força? Poder de polícia, o poder de coação, o poder do uso da violência, dentro de determinados limites, dentro de determinados parâmetros. Só quem pode usar a força e até mesmo a violência, nesse caso em específico que estamos lidando aqui, da teoria do Estado, é o Estado, é o poder público, tá? Então você não pode fazer a justiça com as próprias mãos. Nesse caso aqui, do contrato, do contratualismo, nós estamos estudando. Você não pode fazer o olho por olho, dente por dente. Você não pode fazer a justiça com as próprias mãos, tá? Você cede esse poder de fazer a justiça com as próprias mãos ao Estado. Por exemplo, alguém cometeu um homicídio contra um familiar seu. Você não pode ir lá e matar uma pessoa daquela família em retaliação. Quem vai ter o poder de apurar, investigar, prender e eventualmente punir, no caso, aprisionando, né, privando de liberdade, quem vai fazer tudo isso é o Estado. Ou são instituições que atuam em nome do Estado. Por exemplo, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o magistrado, o Ministério Público e assim por diante. Tá legal? Então, último tópico dessa lâmina. O Estado representa o fim do estado de natureza. Estado com E maiúsculo, né? Representa o fim do estado de natureza e a inauguração do que chamamos de sociedade civil. Eu acho que está mais claro agora e mais evidente, cristalino, o que é o contratualismo, não é? E o coração da ideia robesiana, que vai passar para Locke, que vai passar também para Rousseau. Vamos ver a questão aqui dos objetivos. E estamos atingindo essas metas, esses objetivos na aula de hoje. Compreender as linhas teóricas e características que fundamentam a teoria do contrato social, né? É isso que nós estamos entendendo, tanto em Locke, quanto em Hobbes, quanto no que diz respeito a Rousseau, no que tange principalmente a concepção do Estado. Penso eu que estamos caminhando nessa linha, né, de entendimento. Entender as linhas teóricas e características que fundamentam a teoria do contrato social em Jean-Jacques Rousseau, relacionando-as
a formação da democracia, porque Rousseau ele vai além. Ele não vai se limitar a um poder monárquico autoritário absolutista. Ele vai caminhar, era um democrata, né? Ele vai caminhar rumo à ideia de poder do povo, de democracia. E por último aqui, apontar as características principais que definem as teorias coletivistas e as teorias do Estado de Direito, que a gente chama também de Estado Democrático de Direito, né? Que buscam explicar a origem do fenômeno estatal. Esse fenômeno, esse Estado, o qual muitas vezes nós contestamos, né? Que cobra tantos tributos, mas que nos oferece pouco em qualidade na troca, né? No retorno. Vamos lá. Locke, o contratualismo lockeano. Agora, outro autor, também inglês, John Locke. Ao ordenar que cada um conserve sua própria vida, mas que também não lese a dos outros, a lei natural pressupõe um estado de natureza no qual, diferentemente do estado hobbesiano, ou de natureza hobbesiana, a violência não é a regra. Pelo contrário, a paz é a regra. E a guerra vira exceção. Isso quebra a harmonia da relação homem-natureza e cujos responsáveis são as paixões e o dinheiro. Por isso, podemos afirmar que, em Locke, o estado de natureza não é um estado de luta, mas um estado de cooperação, fundado sob o signo da racionalidade humana. Então, é uma outra concepção que Locke tem sobre esse estado de natureza. Para Hobbes, o homem é o lobo do homem, o estado de natureza é a guerra de todos contra todos, cada um querendo sobrepujar o outro em benefício próprio. Já para Locke, esse estado de natureza seria um estado em que os homens trabalhariam cooperando uns com os outros. Uma espécie de utopia. O que é uma utopia? Uma utopia é uma coisa irrealizável na prática, porque é um sonho de tão bom que é, de tão perfeito que é, de tão benéfico que é. Sabemos que na prática, então, não se concretiza, né? Não é assim que ocorre no real, no plano real, e por isso a gente chama de utopia. Olha, na concepção desse pensador inglês, os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade, anteriores a qualquer decisão política tomada pelos detentores de poder, se juntam como garantia de que são seres respeitados, o direito a resistir ao tirano que não estiver apto a garanti-los. É como se ele dissesse assim: eu não posso nem abdicar, isso é um direito natural meu. Direito à vida, direito a ter uma propriedade, por exemplo, chamar minha casa de minha e não permitir que ninguém entre nela, caso eu não queira. Tá? Isso é um direito natural. É isso, por isso que ele falava também que o estado de natureza seria esse direito, seria uma coisa mais benéfica, mais tranquila do que a concepção hobbesiana que dizia que era a guerra de todos contra todos. Exatamente porque ele entendia que certas coisas seriam naturais do ser humano. Então, um direito natural, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, né? O direito à propriedade. Então, nesse caso, a concepção lockeana ela se difere da concepção hobbesiana no que diz respeito ao estado de natureza, porque Hobbes entendia ser um cenário de caos, Locke um cenário de mais tranquilidade, né, digamos assim. Inclusive, o Locke fala sobre o direito à resistência. Então, ele ia além do Hobbes. Né? Ele falava assim, se o governo é tirano, se o governo não coopera para o bem comum, se o governo é absolutista e é ditador, então o indivíduo tem, o comandado, né? Ele tem o direito, tá, de se insurgir contra esse governo, de desobedecer esse governo, de não aceitar esse governo. É isso que ele falava de direito de resistência. Ó, o que é que eu trago aqui? Ó? Outra questão relevante que vai ser objeto de indagação é a seguinte: e se o governo não for capaz, através das leis, de garantir os direitos à vida, à liberdade e à propriedade? Então, nessa visão, ó, segunda linha, próximo tópico. É improvável que exista qualquer antagonismo entre a vontade coletiva expressa pela maioria e a exigência de respeito aos direitos cidadãos. Há de se admitir que é, sem dúvida, uma visão antropológica otimista e que traz consequências, como veremos aqui, e eu já trago quais são essas consequências aqui, segundo
o nosso Locke, que era um liberal. O que significa dizer isso? O liberal, ele pensa da seguinte forma: o Estado ele tem que se ater a coisas elementares, coisas essenciais, como, por exemplo, a segurança pública, como, por exemplo, vou citar um outro exemplo aqui, a questão da saúde, da população, enfim, da independência do reino, do país, da nação, que não haja interferência externa de outro país, etc. As questões comerciais para um liberal, aquilo que gera lucro, que dá dinheiro, elas são vistas, e as questões, como vou dizer, particulares, né, de cada indivíduo, se vai usar isso, se vai usar aquilo, se vai agir assim ou assado, isso fica na esfera pessoal, isso fica para a iniciativa privada estabelecer e não o Estado. Essa é mais ou menos a visão do liberal. E aí ele fala assim: a teorização política de Locke faz avançar a afirmação dos direitos naturais na medida em que altera o paradigma contratual, que passa a ser um pacto de consentimento e não mais um pacto de submissão, como na obra hobbesiana. Então há uma diferença muito grande, eu quero explicar aqui para você. Olha só, para Hobbes, o indivíduo ele abre mão de sua liberdade, aquela de fazer o que bem quisesse, a hora que quisesse, com quem quisesse, para ser tutelado pelo Estado em troca de paz, não é? Conforme citei exemplos aqui. Para Locke, isso é uma coisa que o indivíduo consente que o Estado o governe, o limite e estabeleça parâmetros de convívio social. Tanto é um consentimento para Locke que ele entende que se o indivíduo quisesse insurgir, se o indivíduo quisesse se rebelar, por entender que esse governo não está garantindo a paz, não está estabelecendo o bem comum, não está governando para todos, não está sendo justo, não está atuando para o bem coletivo, esse indivíduo, esse conjunto de indivíduos, pode se insurgir, pode se rebelar, pode se manifestar, pode então exigir a troca de governo, coisa que lá com o Hobbes não era possível, não é? Uma vez estabelecido o contrato social, já era. O rei era absolutista, tirano, autoritário, para impor respeito e para fazer o homem recuar, porque o homem era mau, o lobo do homem. Agora, com o Estado liberal lockeano, nós já temos uma diferença muito grande no sentido de conceder ao indivíduo essa liberdade de se insurgir caso entenda ser necessário. Não é? Repito, isso não era possível de se enxergar na obra hobbesiana. E isso é estritamente liberal. Por que eu falo tanto nessa questão do liberal? Porque ele não estende essa liberdade ao camponês, que é explorado, ao escravizado, que é aprisionado, ao trabalhador fabril, também, que tem sua mão de obra também explorada. Não. Essa liberdade de se insurgir contra o governo não é para esses caras. É para o burguês. É para a elite. É para os detentores do capital. É para aqueles que detêm os meios de produção de riqueza. É isso que estabelece o pensamento liberal. O pensamento liberal ele não é democrático. Ele não é abrangente. Ele não atua no sentido de englobar, em termos de direito, toda a coletividade, e sim grupos específicos. E grupos específicos, leia aí, traduza para a burguesia. É assim. O Pacto de Consentimento de Locke reconhece o direito de resistência e, com isso, justifica o Estado liberal. Aquilo que eu disse agora há pouco, né? Então, esse Estado liberal protege direitos, direitos da burguesia. O camponês, o explorado, o escravizado, o proletário, não tem esses direitos, né? E esse indivíduo que pode se insurgir contra o Estado ditatorial é o indivíduo que detém os meios de produção de riqueza. Então, é um Estado liberal, que atua para conceder aos ricos e às famílias mais importantes, aos políticos e à elite, direitos, inclusive, de se insurgir contra o próprio Estado. Na prática, serão eles que dominarão o Estado. É isso que se traduz até os dias de hoje, infelizmente. Contratualismo russoniano. Aí a gente chega no pensamento do Jean-Jacques Rousseau, francês, da época da Revolução Francesa, já do século XVIII. Olha só. Inclusive, o Rousseau já era mais
Radical. Rousseau era um democrata, cara, um cara que queria, aí sim, ó, a entrada do povão, da massa, realmente no rol desses direitos do cidadão aí que a gente elencava com Locke, mas Locke somente restrito a uma parcela diminuta, né? Tá aqui, ó, o contratualismo russoniano parte do pressuposto da necessidade de se estabelecer um pacto legítimo que lhes devolva a liberdade natural perdida com o surgimento das relações sociais. Vamos ver o que é isso. Traduzindo, ó, assim, o governo, o corpo administrativo do governo, está absolutamente limitado pelo poder geral, o poder da lei, do povo, tá? Nesse sentido, na máxima, inclusive, da Constituição brasileira, está todo poder emana do povo. Todo poder constituído emana do povo. É essa a ideia russoniana, digamos assim. Com isso, continuação aqui da leitura. A visão russoniana concebe que a representação política não deve se dar por meio de uma democracia representativa, e sim de uma democracia direta, como era nos gregos, lá 5 séculos antes de Cristo. Então, essa democracia direta é assim: eu não vou eleger deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Eu próprio, enquanto cidadão, tenho voz ativa. Vou até o Congresso, no caso dos gregos era a Ápela, né? A Ágora, né? A praça pública onde os cidadãos dialogavam, decidiam, deliberavam, debatiam. Então, o Rousseau é autor de uma concepção muito avançada, principalmente para o tempo em que ele viveu. Seria avançada até nos moldes do século XXI, até pensando nos tempos de hoje, a ideia de não termos a representação política e sim o próprio cidadão se manifestando, decidindo. Por exemplo, quando nós estabelecemos um referendo, um plebiscito, que é quando o povo é consultado acerca de um tema, acerca de um tema. Pode ser qualquer tema. Por exemplo, nós vamos permitir que armas circulem livremente entre a população, que cada cidadão tem o direito de se armar, de portar uma arma, sim ou não? Quem vai decidir isso? São os nossos representantes? No caso do Brasil, seria, né? Congresso. No caso de uma democracia direta, não. No caso de uma democracia direta, o próprio povo decidiria através de um plebiscito, onde esse tema, o tema do armamento, certo? Do porte de arma, ele vai ser submetido ao escrutínio popular. Ou seja, a população vai votar sim ou não. Você é a favor do armamento extensivo aos cidadãos ou não? O armamento restrito às Forças Armadas, às polícias, às forças auxiliares. E aí? Então, isso é a decisão direta da população. Isso é a tomada de decisão direta por parte do povo, não por intermédio dos seus representantes. E Rousseau falava isso no século XVIII, gente. O cara super com a mente além, à frente do seu tempo. Tá aí a representação aí do Jean-Jacques Rousseau. A ideia de mandato imperativo, a democracia plebiscitária, acabei de falar sobre isso. A concepção fortalecida do soberano popular e a ideia de submissão do governo à lei. Não é os indivíduos submissos à lei, apenas. Mas também, né, dentro desse rol de submissão aí, também o governo, de submissão à lei. Dentre os contratualistas, ó, Rousseau é aquele que assume a posição teorizante mais avançada, né, no sentido de próximo à democracia, na sua ideia de democracia plebiscitária. E a ideia do mandato imperativo, ó, era exatamente essa ideia da submissão total do governo à lei, à soberania popular e aos desejos populares. Por exemplo, olha só, nós temos uma democracia no Brasil representativa, conforme dei exemplos aqui. Eu entendo que a maior parte da população, se você fizer uma pesquisa, você vai entender que a maior parte da população brasileira é contra a destruição do meio ambiente. Né? Deve ter gente aí a favor da destruição do meio ambiente, por algum motivo, seja ele de motivos capitalistas, né? Mas deve ter uma parcela aí que é a favor. Mas a maioria, eu entendo, compreendo, eu penso assim, que a maioria da população brasileira é contra a destruição do meio ambiente. Mas não é porque a maioria da população pensa assim que o governo vai fazer isso. Vai preservar, vai deixar de desmatar, vai impedir que se destrua, vai coibir de forma
exemplar, quem contribui para a destruição do meio ambiente, o governo atua com outra lógica, né? A lógica capitalista, a lógica das grandes empresas, a lógica que obedece ao interesse do capital. Nesse caso, se fosse uma ideia de Rousseau, sem chance, o governo teria que se submeter ao interesse do coletivo, ao interesse da maioria. E sim, obedeceria a esse desejo da maioria de preservar o meio ambiente e faria de tudo mesmo, para que o meio ambiente fosse impedido de ser destruído. E aí eu te dou uma ideia aí razoável para você compreender de como o Rousseau pensava o Estado, a governança e a submissão do governo, não só às leis, mas ao interesse popular. Bom, estou chegando aqui no final. Tem algumas questões aqui para a gente discutir no que diz respeito a perguntas, tá? E eu vou fazer essa leitura para a gente refletir. Olha só. Como foi dito, o contratualismo é um rótulo teórico que guarda concepções bastante diferenciadas de organização de poder estatal. Nas várias visões contratualistas, embora a soberania seja percebida como um conceito central para justificar a forma de organização do Estado, os diversos filósofos a enxergaram de forma diversa uns dos outros. A gente viu aqui Locke, Rousseau e Hobbes. Então, tendo por pressuposto a questão da soberania dos três filósofos contratualistas clássicos, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, aí eu proponho aqui duas reflexões para vocês pensarem, tá? Letra A. Na charge acima, qual é a charge? Vamos voltar aqui, ó. Queremos o poder. Um diz, eu posso, o outro, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. E o último diz, eu posso. Tá? Repetindo o que o primeiro fala, no singular, ele, indivíduo, sozinho. A pergunta é, na charge acima, a que tipo de soberania seria possível dizer que a Graúna, o pássaro, personagem, naquela tirinha, né, está referenciando? Aquela pensada no contratualismo hobbesiano ou aquela pensada no contratualismo de Rousseau? Você volta aí o vídeo, olha de novo, né? E pensa qual seria a resposta da letra A. Se aquela tirinha está mais adequada com o pensamento russoniano ou com o pensamento hobbesiano no que diz respeito à concepção do Estado. E por último, o exercício da soberania popular no contratualismo de Locke se dá da mesma forma que no contratualismo de Rousseau? Eu já adianto a você que não. Justificar, estabelecer essas diferenças, aí é contigo. Valeu, pessoal, muito obrigado aí. Eu vou desfazer aqui o compartilhamento. E valeu, foi muito legal, foi muito bom estar com vocês aí nesse diálogo, né, sobre as concepções políticas que eu particularmente gosto bastante. Tchau e até a próxima.